Existe um momento do dia que a maioria das pessoas atravessa sem perceber. Ele não faz barulho, não chama atenção, não aparece como um grande evento. Na verdade, ele costuma ser muito simples. Tão simples que quase sempre é ignorado. Mas algumas pessoas ao longo da história perceberam que esse pequeno momento carrega algo diferente. Um tipo de clareza que não aparece no meio do caos. Um tipo de direção que dificilmente surge quando a mente está cheia de distrações. É como se, por alguns minutos, a vida desacelerasse o suficiente para que algo maior pudesse ser percebido. E é exatamente por isso que muitas pessoas acreditam que existe um instante específico do dia em que Deus fala mais claro à mente humana. Não estamos falando de ouvir uma voz audível, nem de algo místico no sentido exagerado da palavra. O que muitas pessoas descrevem é uma sensação de entendimento repentino, uma ideia que surge com força, uma decisão que finalmente parece óbvia, uma paz que substitui uma dúvida que vinha se arrastando há muito tempo. E quando você começa a observar as histórias de pessoas que tiveram grandes mudanças na vida, percebe um padrão curioso. Muitas dessas mudanças começaram em momentos de silêncio, momentos em que a mente estava aberta, calma e receptiva. A maioria das pessoas vive o dia inteiro em um estado de reação. Acordam já pensando nos problemas, nas contas, nas mensagens acumuladas, nas responsabilidades. O telefone toca, as notificações aparecem, o mundo começa a exigir atenção imediatamente. Antes mesmo de a mente se organizar, ela já está sendo puxada para todos os lados. Nesse estado mental, é muito difícil perceber qualquer tipo de direção mais profunda. A mente simplesmente não tem espaço para isso. Ela está ocupada demais tentando lidar com tudo ao mesmo tempo. Mas existe uma pequena janela de tempo em que isso ainda não aconteceu completamente. Um momento em que o dia ainda não tomou conta da sua mente. Algumas pessoas chamam esse momento de a primeira hora da manhã. Outras simplesmente o chamam de um momento de silêncio antes da correria começar. É nesse instante que muitas pessoas desenvolvem um hábito poderoso. Parar por alguns minutos para alinhar a mente, a intenção e a fé. Esse hábito pode parecer pequeno, mas seus efeitos são profundos. Porque quando você começa o dia de forma consciente, algo dentro de você muda. Em vez de ser arrastado pelos acontecimentos, você passa a definir a direção. Em vez de reagir a tudo, você começa a agir com mais clareza. E essa diferença, repetida ao longo de dias, semanas e meses, pode transformar completamente a forma como uma pessoa vive. Pensadores que estudaram profundamente o comportamento humano perceberam algo semelhante. O autor Napoleon Hill, conhecido por estudar as mentalidades das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, acreditava que o estado mental de uma pessoa no início do dia tem um impacto enorme sobre suas decisões e resultados. Ele defendia a ideia de que a mente humana funciona como um receptor. Quando ela está cheia de ruído, distração e pressa, esse receptor praticamente não funciona. Mas quando ela entra em um estado de foco e intenção, algo diferente acontece. Esse conceito aparece também em muitas tradições espirituais antigas. A ideia de começar o dia com silêncio, oração ou reflexão aparece em diversas culturas. Não como um ritual vazio, mas como uma forma de preparar a mente para o que está por vir. Porque a verdade é que a mente humana tem uma característica poderosa. Ela tende a seguir a direção que recebe logo no início do dia. Se o primeiro contato da sua mente com o mundo é ansiedade, pressa e preocupação, existe uma grande chance de que esse estado emocional acompanhe você durante horas. Mas se os primeiros minutos do dia são usados para alinhar pensamentos, lembrar do propósito e fortalecer a fé, a mente começa a operar de uma forma completamente diferente. Imagine duas pessoas começando o mesmo dia. A primeira acorda e imediatamente mergulha nas notificações do celular. Notícias negativas, cobranças, mensagens urgentes. Em poucos minutos, a mente já está sobrecarregada. O dia ainda nem começou direito, mas a sensação interna já é de pressão e tensão. A segunda pessoa acorda e faz algo diferente. Ela reserva alguns minutos para o silêncio, talvez uma oração, talvez uma reflexão sobre gratidão, talvez apenas alguns minutos respirando profundamente e organizando os pensamentos. O mundo externo ainda não entrou com força total na mente dela. Nesse espaço de calma, ela começa a pensar de forma clara sobre o que realmente importa naquele dia.
Agora imagine essa pequena diferença se repetindo durante semanas, durante meses, durante anos. O impacto disso na forma de pensar, decidir e agir se torna enorme, porque a mente, quando treinada diariamente, começa a desenvolver uma nova forma de operar. É nesse ponto que muitas pessoas relatam algo interessante. Elas começam a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Não porque essas oportunidades não existiam antes, mas porque a mente delas estava ocupada demais para enxergá-las. Quando a mente se torna mais clara, o mundo também parece se tornar mais claro. Algumas pessoas interpretam isso como direção divina, outras veem como resultado de disciplina mental, mas talvez a verdade esteja em algum lugar entre essas duas coisas. Porque quando uma pessoa começa o dia com intenção, reflexão e fé, ela cria um ambiente interno muito diferente. E esse ambiente interno influencia diretamente tudo o que vem depois. Existe também outro aspecto importante nesse momento silencioso do dia. Ele ajuda a reorganizar as emoções. Muitas pessoas carregam preocupações que parecem enormes durante a noite ou no final de um dia cansativo. Mas quando essas mesmas preocupações são observadas em um estado de calma pela manhã, elas começam a parecer mais manejáveis. Isso acontece porque o cérebro humano funciona de maneira diferente quando está descansado e em silêncio. A mente consegue analisar situações com mais equilíbrio. Decisões que pareciam impossíveis começam a encontrar caminhos. E às vezes uma solução simples surge de maneira inesperada. Esse tipo de clareza pode parecer quase espiritual quando acontece. É por isso que muitas pessoas descrevem esses momentos como respostas. Como se, de alguma forma, algo maior estivesse ajudando a organizar seus pensamentos. Mas existe um detalhe fundamental nesse processo. Esse tipo de clareza raramente aparece em uma mente constantemente distraída. A mente precisa de espaço, precisa de silêncio, precisa de alguns minutos em que não está sendo puxada para todos os lados. Infelizmente, o mundo moderno faz exatamente o contrário. Ele tenta ocupar cada segundo da nossa atenção. Telas, notificações, conteúdos rápidos, estímulos constantes. A mente quase nunca tem a chance de desacelerar o suficiente para ouvir algo mais profundo. É por isso que criar esse pequeno ritual diário se torna tão poderoso. Não porque ele muda o mundo externo imediatamente, mas porque ele muda o estado interno da pessoa. E quando o estado interno muda, as decisões começam a mudar também. Com o tempo, essa prática gera algo ainda mais importante: confiança interior. A pessoa começa a confiar mais na própria capacidade de refletir, perceber e decidir. A ansiedade constante começa a diminuir. A mente fica menos reativa e mais estratégica. Muitas grandes mudanças na vida não começam com uma explosão repentina. Elas começam com pequenas decisões repetidas diariamente. Alguns minutos de silêncio hoje, alguns minutos amanhã, e assim por diante. O curioso é que esse momento poderoso sempre esteve ali, todos os dias, disponível para qualquer pessoa. Mas poucas pessoas realmente param para usá-lo de forma consciente. Talvez a verdadeira pergunta não seja se Deus fala mais claro em um momento específico do dia. Talvez a pergunta seja se estamos criando espaço suficiente para ouvir qualquer tipo de direção. Porque muitas vezes a resposta que procuramos já está muito mais perto do que imaginamos. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Você já percebeu que alguns dos pensamentos mais claros que você teve surgiram justamente em momentos de silêncio, reflexão ou oração? Se você já sentiu algo assim, escreva nos comentários a palavra propósito. Isso ajuda a mostrar que muitas pessoas estão buscando viver com mais consciência e direção. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite agora para deixar o like e se inscrever no canal. Porque aqui a gente explora ideias que ajudam a fortalecer a mente, aprofundar a fé e desenvolver uma vida com mais clareza, disciplina e propósito todos os dias.